F1, o filme. Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, um ex-fenômeno da Fórmula 1 dos anos 90, cuja carreira foi interrompida por um grave acidente. Depois de décadas longe dos holofotes, vivendo como um piloto de aluguel e carregando traumas e frustrações, ele recebe uma proposta inesperada: voltar às pistas como piloto e mentor da APX GP, uma equipe fictícia em crise à beira da falência. Ao lado dele está Joshua Pierce, vivido por Damson Idris, um novato com talento bruto e ambição de sobra. A relação entre os dois, mentor e protegido, aliados e rivais, move a narrativa, explorando segundas chances, o peso do passado e o confronto entre gerações enquanto disputam o mesmo sonho: ser o melhor piloto do mundo. Com corridas filmadas em cenários reais da Fórmula 1, o filme entrega imersão total, adrenalina pura, direção precisa e cenas de tirar o fôlego, fazendo o público sentir cada curva e ultrapassagem. F1 equilibra ação, emoção e bastidores do automobilismo, sendo uma experiência impactante tanto para os fãs do esporte quanto para quem busca uma história de superação. Número 8. Predador, Terras Selvagens. Se passa em um futuro distante, em um planeta remoto, um salto ousado no universo dos predadores. A história acompanha Deck, um jovem predador expulso de seu clã e marcado como fraco demais para ser guerreiro. Em sua busca por redenção e honra, ele acaba formando uma aliança inesperada com Tia, uma sintética ligada à corporação Weyland-Yutani. A relação entre alienígena e humana, ou quase humana, adiciona uma nova camada à franquia, apresentando dilemas, escolhas e laços improváveis. Os dois embarcam em uma jornada traiçoeira pelo planeta Gena, apelidado de Terras Selvagens, enfrentando criaturas brutais, caçadores antigos e um inimigo supremo, a temida criatura Kalisk. O filme vai além da sobrevivência física, aborda rejeição, identidade e o peso de provar seu valor. Com uma mistura intensa de ação, ficção científica e horror, Terras Selvagens entrega brutalidade na medida certa, visual impressionante, fotografia marcante e um clima selvagem que envolve do início ao fim. Uma experiência imprevisível, violenta e, acima de tudo, um retorno digno às raízes da franquia. Número 7. Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Apresenta uma nova origem para a primeira família de super-heróis da Marvel. Após uma missão espacial experimental sair do controle, Reed, Sue, Johnny e Ben são expostos a uma tempestade de radiação cósmica. Ao retornarem à Terra, descobrem que foram transformados. Reed ganha elasticidade, Sue desenvolve invisibilidade, Johnny domina o fogo e energia, capaz de voar, e Ben se torna uma criatura de pele rochosa com força sobre-humana. Mas o filme vai além dos poderes. Ele destaca a dinâmica familiar, conflitos, responsabilidade, confiança e o peso emocional de ser herói quando suas habilidades te isolam do mundo. A adaptação à nova realidade abre espaço para dilemas pessoais, humor e drama, enquanto o grupo aprende a trabalhar em equipe para enfrentar uma ameaça capaz de mudar o destino da Terra. Com visual caprichado, efeito retrofuturista e um equilíbrio entre aventura, ficção científica e comédia, Primeiros Passos resgata o espírito de descoberta da equipe clássica, criando um recomeço merecido e carismático para o Quarteto Fantástico nos cinemas. Número 6. Missão Impossível, O Acerto Final. Um filme de ação e espionagem disponível por enquanto por aluguel na Prime Video e também na Apple TV. Desta vez, a gente segue os passos do Ethan Hunt, que ao lado da sua equipe enfrenta uma inteligência artificial letal, conhecida como Entidade, que pode literalmente destruir o mundo, e é cruzando o caminho com antigos aliados e inimigos que eles correm contra o tempo para evitar uma catástrofe global. Missão Impossível, O Acerto Final. É possivelmente o fechamento merecido dessa franquia que fez história, muita grana e conquistou todo fã de ação ao redor do mundo que ama adrenalina e espionagem. O mais legal, por assim dizer, é que este filme não só mantém
manteve o nível dos anteriores, algo muito difícil de acontecer hoje em dia, mas aumentou a aposta, entregando mais sequências de ação absurdas, mais conflitos, novos personagens, participações e dilemas bem complicados dignos de um encerramento, pelo menos de um ciclo. Fora a temática mais moderna de A, que deixou a história mais sombria e realista. E olha que eu nem preciso mencionar as cenas de ação, que por si só já dizem muito no trailer. Número 5. Tempo de Guerra. É um intenso drama militar baseado em uma missão real da US Navy SEALs durante a guerra no Iraque. A trama se passa em 2006, na cidade de Ramadi, quando um pelotão de soldados ocupa uma casa abandonada para vigiar uma zona crítica de insurgência, uma operação que rapidamente foge ao controle. Escrito e dirigido por Alex Garland e Ray Mendoza, veterano que viveu de perto esses eventos, o filme recria com realismo brutal e urgência cada momento dessa operação. Mais do que explosões e tiroteios, Tempo de Guerra mergulha no psicológico desses soldados. O medo constante, o companheirismo inabalável, a solidariedade que nasce no desespero e o custo humano de decisões impossíveis. Não existem heróis infalíveis ou romantização, apenas o caos, a fragilidade e a violência crua da guerra. Uma experiência sufocante, visceral e inesquecível que te coloca na linha de frente do conflito do primeiro ao último minuto. Número 4. Superman. Nos apresenta um Clark Kent já adulto, trabalhando como repórter no Planeta Diário e vivendo em Metrópolis, sem retomar toda a história clássica da destruição de Krypton e da infância em Smallville. O longa mostra um Superman já atuante há alguns anos, tentando equilibrar sua vida comum com o peso de ser o maior protetor da Terra. A narrativa explora sua dualidade entre a herança extraterrestre e a vida humana, e como carregar essa responsabilidade num mundo moderno, que nem sempre enxerga a esperança da mesma forma. Aqui, o antagonista central é Lex Luthor, um bilionário brilhante que não aceita que um alienígena seja celebrado como salvador da humanidade, criando um conflito que coloca à prova os valores de justiça, moralidade e compaixão do herói. O filme também traz Lois Lane e outros personagens clássicos, introduzindo o primeiro passo desse novo universo conectado. Apesar de dividir opiniões entre quem prefere versões anteriores, o filme entrega uma história épica, positiva e com uma mensagem renovada de esperança, com ótimos efeitos, um clima mais leve e uma visão diferente, mais interessante do Superman. Pode não ser a versão definitiva, mas é um recomeço marcante para o herói mais icônico dos quadrinhos. Número 3. Pecadores. É um terror sombrio e original ambientado no sul dos Estados Unidos, em 1932, em pleno período de segregação, onde tensões sociais, medo e silêncio moldam o cotidiano. A história acompanha dois irmãos gêmeos, Smoke e Stack, interpretados por Michael B. Jordan, que decidem retornar à sua pequena cidade natal, no Mississippi, para tentar recomeçar e deixar um passado turbulento para trás. Eles transformam uma velha serraria em um clube de blues, símbolo de renascimento cultural e esperança para a comunidade, conectando música, identidade e memória. Porém, o que deveria ser refúgio rapidamente se torna palco para um horror antigo e inexplicável. Uma força ancestral, ligada a lendas locais, sedenta por sangue e poder. O filme mistura terror gótico, folclore, crítica social e representação histórica, transformando monstros sobrenaturais em metáforas de monstros reais vividos pela população negra do Sul na década de 30. Com atmosfera tensa, trilha marcante e um terceiro ato alucinante, Pecadores entrega um terror memorável, onde passado, culpa e sobrevivência se entrelaçam em um final tão impactante quanto inesquecível. Número 2. Como treinar o seu dragão. Se passa na ilha Viking de Berk, onde humanos e dragões vivem em constante conflito há gerações. Nesse cenário, nasce Soluço, um jovem inteligente, imaginativo
imaginativo e completamente fora dos padrões vikings. Ele não tem habilidade para caça e é subestimado pelo próprio pai, Stoico, o imenso. Tentando provar seu valor, Soluço acaba fazendo uma descoberta capaz de mudar tudo o que seu povo acreditava. Os dragões podem ser aliados. Com a ajuda de Astrid e de outros moradores da vila, Soluço começa a defender a ideia de que humanos e dragões podem conviver em harmonia. Mas quando uma antiga ameaça ressurge, colocando em risco tanto os vikings quanto as criaturas, a amizade entre Soluço e Banguela se torna a única esperança de sobrevivência e união. Em versão live action, surpreende por ser fiel ao espírito da animação original, entregando aventura, emoção, uma bela mensagem sobre amizade e coragem, visual impressionante e cenas épicas que fazem deste filme um dos grandes destaques do ano. Número 1, Thunderbolts. Acompanhamos um time improvável de anti-heróis que, após caírem em uma cilada mortal, são forçados a se unir em uma missão perigosíssima. Cada um deles tem seus próprios fantasmas, culpa, traumas e erros do passado. E agora, sob chantagem ou promessas de perdão, precisam cumprir uma tarefa de alto risco que pode significar tanto redenção quanto condenação. O filme entrega uma abordagem mais sombria e realista do universo de heróis, mostrando que não existem caminhos perfeitos, apenas decisões difíceis. Aqui, o inimigo não é apenas externo, a luta mais brutal é interna, e a cooperação entre esse grupo disfuncional se torna a verdadeira arma contra o caos. Ainda assim, Thunderbolts surpreende ao equilibrar ação intensa, humor ácido e dinâmica de equipe caótica, mas incrivelmente funcional. No fim, o que começa como uma aliança forçada se transforma em uma chance improvável de recomeço. Se eu te ajudei de alguma forma, curta o vídeo e inscreva-se para mais sugestões de filmes.